apliquei pela primeira vez a avaliação de desempenho, organizei plano de carreira e salário, mas não foi suficiente. E eu comecei a sentir essa necessidade, né, de estar me impondo mesmo, enquanto gestora, que eu não sabia, né, que eu tinha que fazer isso. A gente faz direito, né, a gente não faz administração. Gostaria de entrevistar uma pessoa para contar uma história que ela é muito especial. E ela entrou no grupo do Extra Mind o ano passado, aqui no Congresso. Ela tomou a decisão durante o evento e participou durante esse 1 ano de atividades conosco. E eu gostaria que ela compartilhasse um pouquinho da trajetória dela antes e depois desse período. Vem cá, para cá, Flávia. Seja bem-vinda, minha querida. Muito obrigada por ter aceito o convite. Obrigada, eu sei que é bem desafiador agradeço. tu estares aqui Sim. na frente. Sou um pouco tímida, mas vamos lá. Te apresenta, por favor, pessoal. Sim, bom dia a todos, primeiramente. Para mim é uma honra estar aqui com vocês, né, com tantos gigantes, né, do ramo extrajudicial. Meu nome é Flávia Regina Alves Souza. Eu passei no cartório no ano de 2005. Eu sou mineira, de Montes Claros. Fiz o concurso a convite de uma amiga de faculdade. Na época eu queria fazer Ministério Público, mas ela ia demorar a ter, depois que a gente passou, e ela falou, vamos fazer concurso de cartório. Na época não era muito divulgado, né? Não sei se vocês passaram por isso. Eu nem sabia que existia concurso de cartório, para falar a verdade. E topei fazer. Na época, a gente podia escolher a cidade, a serventia, né? No ato da inscrição, não é como hoje tem as listas, né? Eu escolhi Capelinha, que é interior de Minas, porque era uma cidade pequena, né? Eu acabei de formar, eu não sabia nada. Eu falei, eu não vou tentar Montes Claros, Belo Horizonte, vou começar por baixo, depois eu continuo. Deu certo, passei e assumi o cartório em Capelinha em 2007. O cartório lá era acumulado na época, ele tinha registro de imóveis, notas e protesto, e o tribunal dividiu. Abriu 3 vagas e eu criei o cartório, porque quando eu cheguei em Capelinha não tinha sede, não tinha funcionário, não tinha nada. Tanto é que quando eu tive o resultado, eu procurei um tabelião lá de Montes Claros, não sei se tem alguém de lá, o Paulo Hermano, e pedi para ele. Eu falei, Paulo, deixa eu ficar aqui aprendendo, porque eu não sei nada de cartório. E isso é importantíssimo, várias pessoas aqui fazem isso. A Érica mesmo recebeu o Bruno agora há pouco lá, né, que passou em Santa Catarina, passar uma semana lá no cartório para aprender. Porque é difícil. Imagina se vocês não conseguem nem os colaboradores, conforme nós estávamos falando ontem, que tenham a capacidade técnica. Imagina o titular, que nunca trabalha no cartório e tem toda a responsabilidade em relação aos atos praticados. Excelente. Sim. É muito difícil, é muito difícil. Então, eu fiquei lá aprendendo assim, do zero, o que era uma autenticação, o que era um reconhecimento de firma, o que era fazer uma escritura. Ele foi muito receptivo. Eu fiquei lá durante 6 meses, aprendi o que, né, que deu para aprender. E, quando a gente foi entrar em exercício, na época fomos eu e meu irmão. A gente não pode contratar parente, mas fomos eu e meu irmão. Ele nunca gostou muito de estudar, ele falou, vão comigo. E só nós dois. Eram os únicos funcionários da serventia, um cartório pequenininho, assim, de 30 metros quadrados no máximo. Mas foi muito gostoso. Eu lembro que, quando a gente foi para a Capelinha, meu pai tinha aquele golzinho quadrado, bem antigo. A gente foi com tudo lá dentro do carro. Roupa, mala, um computador que eu tinha na minha sala para estudar. E eu tinha ido lá um mês antes para poder mandar fazer balcão. Poucos livros, né, me foram passados, apesar que o cartório de lá é de 1889, se eu não me engano. É uma relíquia. A gente tem lá a escritura de compra e venda de escravo, para vocês terem ideia. Mas, enfim, assumimos lá nós dois, né, com muita garra. Meu irmão sempre foi muito alegre, muito comunicativo. Capelinha tem 40 mil habitantes e, na época, ele fez muita amizade, me ajudou muito nesse sentido. E, infelizmente, em 2010, ele veio falecer no acidente de carro, lá em Capelinha, e eu fiquei sozinha. O cartório fechou uma semana, porque eu não tinha condição de trabalhar, né? E voltei, retomei as atividades e Capelinha foi crescendo. Está em ascensão, tem colegas aqui da região que sabem disso. Eu mudei de sede em 2012, fui para um cartório um pouco maior e fui contratando mais pessoas, tudo dando muito certo. Sempre tive muita, assim, apesar de não me sentir líder, nunca trabalhei com gestão,
comecei a conhecer a gestão depois da Achai, mas eu sempre tive muita facilidade em delegar, em motivar meus funcionários. Eu sempre busquei muito atendimento de excelência. Então, assim, graças a Deus, desde muito cedo, a prefeitura, os bancos, as grandes empresas se tornaram minhas clientes e sempre com muitos elogios, né, muita fidelidade, como até hoje. E foi crescendo, crescendo para 1, 2, 3, 4, 5 funcionários, 6, 7. Quando foi em 2019, eu sofri um acidente de carro muito grave lá na minha cidade. Capelinha, assim, é um morro, fica no meio, e meu carro perdeu o freio. Eu estava descendo para trabalhar e eu falei, meu Deus, eu vou morrer. Na época, eu estava com uma filhinha de 3 anos, a outra de 4 meses, e eu não sabia o que eu ia fazer. Eu tentei pular do carro, o carro capotou, mas, enfim, me machuquei toda. Eu fiquei 40 dias internada em Belo Horizonte, 3 meses sem ir no cartório. E minhas funcionárias deram conta de tudo, sem mim. Pela primeira vez, que eu nunca tinha saído tanto tempo, mas tudo funcionou perfeitamente. Eu tive que fazer um tratamento, né? Minha mão foi esmagada, essa minha mão, eu fiquei fazendo cirurgias por muitos anos, e fisioterapia, e foi quando eu percebi que, quando eu fui retomando, a casa estava um pouco bagunçada, porque elas deram conta do operacional, mas aquela coisa de eu posso, eu faço desse jeito, eu faço daquele jeito, como eu não estava ali na linha de frente, começou a ficar muito bagunçado. Foi quando eu comecei a sentir, né, a necessidade de estar tomando as rédeas de tudo. E eu tenho uma irmã que é psicóloga, ela trabalha nessa parte de consultoria, e começou a me ajudar, sabe? Ela começou a fazer reuniões com elas e apliquei pela primeira vez a avaliação de desempenho, organizei plano de carreira e salário, mas não foi suficiente. E eu comecei a sentir essa necessidade, né, de estar me impondo mesmo, enquanto gestora, que eu não sabia, né, que eu tinha que fazer isso. A gente faz direito, né, a gente não faz administração. E em 2023 foi quando eu participei do primeiro congresso da Achai, por orientação de uma funcionária minha, inclusive, quando a gente resolveu implantar o apostilamento lá em Capelinha. Tinha uma procura muito pequena, mas eu sempre fui dessas que sai alguma coisa, eu quero implantar. Saiu o notariado, eu implantei. Saiu o postulamento, não, vamos fazer aqui. E eu conversei na época até com o João, do cartório Jaguarão, viu, o representante dele aqui, foi muito solícito com a gente. Eu falei, ô João, eu preciso que uma colega minha participe, né, de um dia de treinamento aí para poder estar aprendendo. E ele foi muito solícito, falou, não, pode mandar, se você quiser vir também. E quando ela chegou, ela falou, nossa, Flávia, o cartório lá é muito organizado, muito, muito bem estruturado. E eu sei que tem uma empresa lá que presta consultoria para eles, que é a Achai. Você podia olhar. Eu falei, nossa, mas a Achai é muito cara. Não cabe no nosso orçamento, mas, assim, de repente, né, eu vou avaliar isso com calma. E teve a oportunidade do congresso. O primeiro que eu participei foi em 2023. E, para mim, foi um divisor de águas na minha vida, porque realmente eu vi a importância, né, da gestão, né, no cartório. O cartório já tinha crescido um pouquinho, né? Para mim, estava crescendo demais. Com 7 funcionários era muito. Chegamos só 2. Eu comecei a entender o que era planejamento estratégico, cultura organizacional, que eu não sabia o que era isso, com a Achai. E comecei a implantar aos poucos, comprei o MBA, concluí o MBA, foi maravilhoso. Os professores maravilhosos ensinaram muita coisa. Só que eu tinha muita dificuldade de pôr na prática, porque eu ainda estou no operacional. Já diminuí, mas eu ainda estou no operacional. E contratei um gestor, na época, para me ajudar. Ele foi comigo 1 ano e 3 meses, mais ou menos. Saiu agora no fim do ano, porque, com a nova gestão do município, ele foi convidado para ser secretário de Finanças. Aí eu fiquei sozinha. Coincidentemente, a demanda aumentou muito e eu fiquei muito perdida, sabe? E esse Extra Mais tem me ajudado muito nessa questão, sabe? De você começar a se impor mais, a saber a falar não, a tomar decisões, né, na hora que for preciso. É isso. Falar não é tão difícil? Quem é que tem dificuldade de falar não aqui? Demitir, gente, eu tenho muita dificuldade de demitir. Diz assim, ó, agora, ó, quem levantou a mão que tem a dificuldade de falar não, diz não. Viu? É fácil. É fácil. Não. Mas sabe por que isso que a Flávia está trazendo? São as questões emocionais nossas que estão envolvidas no que a gente precisa falar. E a gente tem medo de perder as pessoas, porque às vezes a gente tem dificuldade de dizer não em função das nossas emoções, que a gente acha que não vai agradar, que vai perder aquela pessoa, que a pessoa vai ficar emburrada, e que daí vai ter que lidar com outra situação
que aquele não provocou. Só que ele não dito também provoca outros movimentos, que as pessoas abusam daquilo que estão fazendo, vocês se machucam porque não disseram o não que precisava ter dito e ficam remoendo internamente, porque fulano, se eu tivesse falado, que não sei o quê, e fica se doendo por dentro e isso vira doenças no corpo. Então, isso que a Flávia está trazendo é algo bem poderoso, porque não é só o saber dizer não, é o quanto ela está fortalecida internamente para conseguir verbalizar o não. Porque o não é fácil de falar, né? Diz aí de novo, não. É fácil. Mas na hora que eu preciso que ele saia da minha boca, em função daquilo que eu penso e acredito, não é bem fácil. E esse movimento, Flávia, tu está fazendo lindamente, te posicionando, conseguindo dizer os nãos. Me ligou essa semana, Denise, estou com uma situação assim. Sim. E a regra é essa, e o que eu faço? Minha vontade é dizer não. Eu digo, o que o teu coração mandar, tu tem que fazer. E isso empodera a pessoa no seu lugar. Isso dá força para ela fazer o que ela precisa fazer. E a Flávia, ela tem essa história linda de vida dela, de sobrevivência, de superação, mas não é à toa que a gente passa por essas adversidades. É para ela nos dar sustento de força para algo que eu vou precisar ali na frente. Então, parabéns, querida, por todo esse movimento Obrigada. que tu estás fazendo. Essa tua coragem, eu sei que tu vendeu um carro para comprar o Extra Mais. Foi quase. Que é caro. É né? caro, é um investimento muito caro, mas vale a pena. Mas no sentido de, ela tomou uma decisão igual o Tiago contou ontem, de uma forma diferente. Mas ela decidiu que ela ia mudar a vida dela a partir daquele momento. Então, parabéns por todo esse movimento. Tem uma caminhada, como todos nós temos, né? Mas cada um vai construindo a sua história de acordo com a permissão que se dá, a permissão interna. Aqui, só um parêntese, você falando de inteligência emocional, eu fiz minha tese de MBA sobre inteligência emocional. O título dela foi Inteligência Emocional dos Meus Funcionários, porque eu acho isso muito importante, né? Eu nunca fui muito de gestão, de liderança, mas essa motivação, esse cuidado, esse respeito eu sempre tive. E eu quis saber como eles se sentiam emocionalmente, né? Lá no cartório, né? As questões da empatia, da autogestão, autoconhecimento. E assim foi fantástico. Eles ficaram muito, né, lisonjeados de eu ter tido essa preocupação em fazer meu trabalho de conclusão sobre isso. A Ita, né, assistiu minha apresentação. Foi muito bacana, eu acho muito válido. Eu tenho minha tese, quem quiser, eu disponibilizo. Mas assim, eu estou muito satisfeita, estou muito feliz com tudo que a Chay está trazendo para mim e para o cartório. Obrigada. Obrigada, querida. Obrigada. Quem se conectou com essa história da Flávia? É uma história assim muito impactante, muito relevante e que a gente às vezes não assume a nossa posição, que a gente tem esse tipo de sentimento interno.